hoje nós vamos falar novamente sobre as frequências. Então, meus queridos e minhas queridas, todo mundo avaliou a sua frequência, em que ponto está, em que ponto quer chegar? Ficou claro para vocês o quanto que a frequência Hertz interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina? E o quanto que você pode mudar tudo quando você decide acessar novos pontos ou novas frequências, novas linhas, né? Nós temos aqui a tabela e essa aqui é a mais básica, tá? Ela começa então com as frequências de vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, desejo, raiva, orgulho e coragem. Eu vou falar dessas primeiro, né? Porque vocês tinham bastante dúvidas, me mandaram aqui no privado sobre o que acontece se eu estiver na frequência da culpa e o que me faz permanecer nesse número 30 Hz. Bem, você estar numa frequência baixa, por exemplo, na frequência da culpa, é quando você permanece alimentando sentimentos ou programas e emoções que não fazem mais sentido com aquilo que você está querendo para sua vida, para o seu novo momento. Ou seja, eu passei por um processo no passado onde eu me senti culpada depois da situação. Eu me sinto culpada até hoje, né? Então, este sentimento ou este programa vai fazer com que você comece a guardar ou cristalizar esses sentimentos no seu corpo. E quando isso começa a acontecer, além de se cristalizarem, você acaba sobrecarregando o seu campo. E aí o que vai acontecer? Todos nós estamos dentro de um campo informacional. Esse campo informacional é onde eu tenho acesso, você tem acesso, onde todos estamos inseridos. Se esse campo informacional estiver contaminado com o excesso de emoções negativas que eu gero, que você gera, que a fulana gera, o que vai ter neste campo informacional? Um excesso de densidade de emoções que estão ali, ó, e elas se grudam em nós como se fossem obsessores, tá? Então nós temos que cuidar muito os ambientes que nós frequentamos e as pessoas com quem nós nos conectamos. Por que a gente fala que uma pessoa pode interferir muito positivamente na sua vida ou negativamente? Acontece que se uma pessoa está reverberando culpa, você está reverberando culpa, tá? Está numa frequência de 30 Hz e você começa a todos os dias alimentar essa culpa. Por que eu fiz isso? Por que aconteceu isso? Eu não me perdoo por ter feito, né, determinada situação. Por que eu deixei isso acontecer? E aí você fica todos os dias naquela lamentação, na culpa. Você formou na sua volta, no seu campo informacional, uma nuvem de culpa que ao você passar no shopping e conectar com alguém que estava na mesma vibração, você e essa pessoa se grudam com ressonância, outro e o outro, e até formar os bolsões energéticos que você fica inserido. Então, por que nós não devemos alimentar sentimentos e emoções de baixa vibração? Você pode sentir, mas sinta, compreenda e deixe ir. Fique neutro. Porque se você ficar alimentando, você pode passar 30 anos da tua vida alimentando o mesmo sentimento. E acontece que esta frequência alimentada por muito tempo, uma frequência baixa, ela vai começar a se cristalizar. Então ela começa a se cristalizar numa forma de dor, uma dor muscular permanente, tá? Uma dor de cabeça permanente.
cisto, né, pedras nos rins e assim por diante, ela começa a calcificar dentro de nós, nosso corpo, criando as doenças. Então, é aí que começa todo o nosso problema, né? Não só pelas doenças, que é a coisa mais óbvia, mas, por exemplo, a frequência 20 Hz da vergonha. Eu me senti muito humilhada em algum momento da minha vida e isso me fez carregar vergonha pelo resto dos meus dias. Então eu não consigo me expressar, né? Eu não consigo liberar o meu chakra laríngeo. Eu vou ter dificuldade de expressar o que eu sinto, porque ela vai bloquear esse chakra que é tão importante, que é o laríngeo, e vai fazer com que você comece a travar em vários processos. Eu não consigo fazer uma entrevista, eu não consigo me expressar bem no meu trabalho, eu vou acabar perdendo oportunidades por estar numa frequência tão baixa. Uma das frequências que faz com que você perca dinheiro ou que você não ganhe dinheiro, tá? É a frequência do medo, a de 100 Hz. Então, uma pessoa que de alguma forma vibra no medo, né? Estou vibrando em 100 Hz, isso significa que eu vou fazer vou abrir um negócio e me bateu aquele medo, aquele frio no estômago, aquela coisa horrorosa, pânico e tudo mais. Eu estou impedindo que o meu fluxo da prosperidade chegue até mim. Eu estou criando um bloqueio. Então, e aí o que acontece? Se você começa a, por exemplo, qualquer coisa que você vai criar na sua vida, você pode sentir medo, mas o medo não pode ser o seu guia. Ele não pode ser alimentado por não consigo, não posso, não tenho condições, eu não sou capaz. Porque você começa a fechar todas as portas de oportunidades e principalmente o da prosperidade, tá? Então vocês têm que ter muita atenção no que estão vibrando. E isso só vai acontecer quando vocês começarem a se observarem. Porque parece loucura, mas gente, nós conseguimos parar e nos olhar. E se olhar e dizer, opa, por que é que você está com tanto medo? O que é que está passando aqui dentro que eu não estou percebendo, estou deixando, né? Você pode se observar. Então, quando você não está atento ao que você está vivendo, você vai criar o medo, o pânico, a ansiedade e até a depressão. A gente tem aqui a frequência do pesar, que é a dor, o sofrimento e a mágoa, tá? Normalmente, ela é 75 Hz. Está do ladinho aqui da apatia. Isso aqui também te bloqueia de prosperar, viu? Então, quando você começa a entrar na falta de ação, quando você começa a entrar na dificuldade de se mover, ou mesmo de criar algo positivo, você entra na inércia e vai para os 50 Hz. Como que você vai? Por única e exclusiva decisão de não se mover. Não tem outra coisa diferente aqui, minha gente. E então, quando você fica sem ação nenhuma, você começa a cair para esta frequência, o que é diferente de você estar neutro. Que eu tive que puxar na orelha de uns 3 ou 4 semana passada, porque estavam na neutralidade e confundiram com a falta de ação, de não agir, de não se movimentar. E aí, gente, o que acontece? Você cai para a apatia, direto lá para baixo. E isso faz com que você comece a sentir tristeza, mal-estar, desordem. Você começa até a se sentir um fracassado. Você começa a sentir, a não acreditar tanto naquilo que tu tá fazendo. Começa a entrar ladeira abaixo.
Então, não confundam neutralidade com a inércia, que aí você começa a ficar negativo, porque na neutralidade você não sente nada. Então, não tem como você me dizer que está neutro e está se sentindo mal. Isso está me mostrando que você não está neutro, você está apático. Ou está confundindo, se deixando levar para a apatia. Então, é um limiar bem curto entre neutralidade e apatia. Quis entrar agora, antecipar esses dois pontos para falar sobre a prosperidade. Então, assim, se você está com medo, vibrou no medo, caiu para a apatia, que é a falta de ação, né? Ou mesmo, gente, ainda tem outra questão. Às vezes você está trabalhando, você está atendendo pessoas, você está fazendo coisas das 7 da manhã até as 11 horas da noite, mas você está apático, você não tem energia, você está apagado, você só está executando. Isso faz também com que a tua prosperidade comece a fechar todas as portas, porque não há energia. Então, se você quer prosperar, você deve cuidar o máximo para que a sua mente, o seu corpo e o seu coração estejam alinhados no mesmo fluxo. Isso vai gerar energia e isso vai gerar força para que um fluxo constante comece a acontecer. E aí nós temos o próximo passo, que é o ego. O ego, ele faz com que você caia na cilada da mente, né? O ego é 125 Hz. Faz com que você entre nessa ilusão de achar que está fazendo muita coisa e no final das contas você está fazendo o mínimo. E aí você está com o ego elevado, ou seja, eu sou o máximo, veja bem, mas no fundo você não está agindo de verdade. Você não está fazendo aquilo que precisa, tá? Então, cair na frequência do ego também vai fechar as portas da prosperidade para você. Parece confuso, mas é fácil, gente, porque se você identificar cada ponto e cada ação que você está tomando ou decisão, você vai saber como sair de cada um desses pontos, tá? E aí o próximo passo é a raiva ou até mesmo o orgulho, né? Deixa eu só ver se teve alguém que ficou nessa frequência, nas frequências abaixo aqui. Não. Mas eu quis falar mesmo assim dessas frequências abaixo para que vocês entendam. Uma outra coisa, gente, o orgulho, tá? Esse limiar aqui. O orgulho, ele fala exatamente das pessoas que acham que sabem tudo, das pessoas que acham que estão fazendo tudo, elas são orgulhosas. Não é o orgulho, nossa, que legal, olha o que eu fiz, que lindo. Não, elas são orgulhosas, tá? Então, isso quebra a tua frequência, a tua prosperidade, porque orgulho e raiva são duas frequências de fogo, são duas frequências de intensidade e elas vão te colocar sempre em situações desafiadoras o tempo todo. Então, percebam que orgulho e estar orgulhoso de algo que você fez é diferente, né? Por isso que se você só vai perceber se você estiver presente. Não tem como perceber isso de outra forma. E aqui no grupo a maioria está na frequência da coragem ainda. E aí por isso que eu perguntei para vocês, quais foram as ações e os movimentos que vocês fizeram para mudar essa frequência? Quais foram os movimentos que vocês fizeram para sair da energia da coragem? Uma semana já é muito tempo para ficar na mesma frequência. Você está com o seu carro patinando no mesmo lugar desde a semana passada. Acabou as embreagens do seu carro. E aí o que acontece? Você fica patinando no mesmo lugar, arrebenta pneu, arrebenta tudo, né? E aí você pega e desiste, esse carro não funciona mais. Vou fazer outra coisa.
Então, tu gastou toda a tua energia nesse primeiro impulso, neste primeiro movimento e não saiu do lugar. Vocês entendem que o quanto que é necessário que vocês saiam de uma frequência para outra o tempo todo? Como saímos da frequência da aceitação? Quais os movimentos precisamos fazer? A meta é expandir, é óbvio, temos que expandir, exatamente. Então, para sair da frequência da aceitação, os movimentos que precisam ser feitos por exemplo, no movimento da aceitação, significa que você está de acordo com aquilo que você está vivendo, independente dos traumas, das situações que você viveu, de tudo que tu passou, você está aceitando que as coisas são assim. E por isso você traz leveza para o teu campo. O movimento que você deve fazer é de acordo com aquilo que você quer criar. Então, se eu quero criar um novo negócio e eu já estou aceitando que o meu processo é degrau por degrau, não é a escada rolante subindo, é degrau por degrau, e às vezes eu vou ter que subir num degrau e ficar ali, né? Então, se esse é o propósito, você deve se mover para as questões da mente, para a razão. A razão, guiada pelo coração, vai fazer com que você tome decisões diante desse negócio que vão ser viáveis para você e próspera para você no momento em que você estiver fazendo escolhas lá na frente. Se o seu movimento, por exemplo, de aceitação é sobre um relacionamento, por exemplo, estou em busca de um relacionamento há muito tempo, mas hoje eu aceito que o momento certo talvez seja agora e não lá no passado. Eu aceito que daqui para frente eu posso construir esse relacionamento. Não da forma como eu queria lá atrás, mas da forma como é para ser. E aí você abre a porta do fluxo e o universo diz, ok, amém. Qual é o próximo passo? Qual é a sua decisão? O que você quer criar a partir de agora? Então você direciona o universo para, por exemplo, o amor. Universo, eu quero um relacionamento onde eu possa ter um amor verdadeiramente. Porque agora eu aceito que talvez eu não seja tão jovem como eu esperava lá no passado ter um relacionamento com os meus 20, 30 anos, casar, ter filhos e ter todo aquele processo. Então hoje eu aceito e entendo o meu passado com leveza. E daqui para frente eu quero construir um amor. Entendem? A caminhada. E voltando aqui, por exemplo, se eu quero trabalhar, estou aceitando que nesse momento a minha vida foi caótica, foi perturbada, mas eu aceito tudo que eu vivi como um aprendizado. E o aceitar significa que você está leve com isso, com qualquer situação. E hoje eu escolho, vamos trilhar o próximo degrau, escolho o degrau da alegria, porque eu quero trazer alegria para a minha vida. Eu já passei por muito trabalho e eu não quero mais viver isso. A partir de agora eu quero viver alegria. Então o universo abre a porta da alegria, você sobe esse degrau e parece que tudo que você faz está ordenado para ter alegria. Só que você precisa ter a aceitação dentro do teu coração, da tua alma, gente. Então é esse que é o movimento. Quando a gente, por exemplo, aqui nós estamos na aceitação, buscando, eu estou com um negócio se abrindo na minha vida e é um passo importante para mim. Então, qual é o próximo movimento? Né? Universo, eu aceito que até hoje eu não pude ter um espaço para mim, mas eu estou aceitando o espaço que está se abrindo da forma como é e eu estou feliz aonde eu estou. Então, você vai caminhar para a razão, para que você organize, planeje, detalhe por detalhe desse negócio.
para que então você tenha a prosperidade e a abundância que você deseja. E quando a gente fala, por exemplo, do nosso passado, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experienciamos, eu sei que é duro muitas vezes pensar que, nossa, mas tudo que eu passei, e você olhar para essa dor vívida como se fosse algo necessário e essencial na tua vida, quanto eu sofri, quanto eu perdi, quanto eu deixei para trás. Aí você acaba caindo lá na frequência do pesar, da dor, da culpa, da vergonha. Vocês entendem que a decisão que nós tomamos a partir do nosso sentimento conectado ao nosso pensar faz com que você crie a frequência determinada na tua vida? Então vem, por isso que se fala, você cria a tua realidade. Eu estou na neutralidade, mas para mim foi desafiador. Passei por muitos testes e tive que parar e conversar comigo mesmo inúmeras vezes. E hoje novamente. Eu pensei em você hoje mesmo. Ou seja, o que acontece? Vocês percebem, gente, que não é eu simplesmente deixar acontecer. Não, eu tenho que conversar comigo mesmo. Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo. Às vezes, se você não consegue ter essa conversa consigo, você pode escrever uma carta para si mesmo, falar consigo mesmo escrevendo. Porque muitas vezes, gente, o fato de você não estar observador da tua própria vida faz com que você passe ano após ano inerte ao próprio movimento interno, inerte à tua própria prosperidade, abundância e tudo mais. Nós deixamos o tempo passar por causa das nossas escolhas, porque ficamos presos demais na dor, presos demais na culpa, presos demais na vergonha, presos demais na incapacidade. Então não é só sobre a frequência, um número, é sobre a nossa vida. E aí que nós temos que olhar bem a fundo sobre o quanto que nós podemos ganhar de vida a partir do momento em que eu compreendo e que eu tenho consciência de como eu posso mudar o meu movimento. É desafiador? A gente se perde? Sim. Como eu falei para vocês, deixa eu olhar aqui de novo a tabelinha. Por exemplo, né, o pessoal da coragem, então, aqui, realmente precisa reavaliar a sua vida. O que é que vocês estão criando? O que é que vocês estão criando que não está saindo do lugar? E se está tão difícil assim que precisa de tanta coragem, será que você está tomando o caminho certo? Porque a partir de agora, se é um projeto novo, se é o seu trabalho, se é a sua vida, a sua rotina, se a sua rotina precisa de coragem, esse é um sinal que ela está difícil, que ela está pesada, que ela está árdua e que está na hora de mudar. Porque você vai começar a ficar doente, você vai começar a ficar deprimido, você vai começar a entrar numa fase difícil, rinite, sinusite, gripe, e aí vem a irritabilidade, porque você está no fogo há 2 semanas, daqui a pouco você está com raiva, com certeza, tá? Agora o pessoal que está aqui na disposição, deixa eu ver, disposição e aceitação, vou falar junto. Vamos perguntando aí, gente. O pessoal da disposição e da aceitação, eles meio que caminham juntos, tá? Porque eles passaram pela neutralidade, conseguiram dar um impulso para o próximo passo, porque para ter disposição, você pode acessar a euforia, a movimentação do corpo. Então, assim, estar disposto não importa o preço, eu vou pagar. E aí você sabe
que você está ali para executar o que for preciso. Por isso que você fica disposto para agir, para fazer o que for. Não importa. Você está pronto. E aí, quando você passa para a aceitação, já é um outro nível de consciência. Ele já é mais elevado. Porque aqui na disposição é como se você, assim, ó, acordei com toda a pilha e com toda a energia para fazer o que der. Vai fazer tudo no mesmo dia. Cuidar para você não, para tua pilha não acabar no mesmo dia, tá? Então, e aí o que vai acontecer? Vai para aceitação. Daí depois que você fica feliz, eufórico, deu tudo muito certo, a coisa toda tá andando, a pessoa tem que atravessar o mar negro da aceitação. Gente, o mar da aceitação é profundo demais, minha gente. Por quê? Porque é justamente daí que você sai daquela alegria maravilhosa. Uhul, eu vou fazer tudo. E aí você vai para aceitação. E daí você, de novo, tem que se olhar e se conscientizar mais profundo ainda e dizer: tá bom, eu perdoo, eu me perdoo e perdoo a todos por tudo que eu passei. Eu posso seguir daqui para frente sem esse peso. Para mim hoje é leve olhar para o meu passado, para minha vida. E tudo o que eu fiz não foi em vão, foi para mim estar aqui. Porque o mergulho na aceitação, gente, ele é duro, sim. É a noite escura da alma. É uma travessia desafiadora. Então, quando você passa, você está vivendo esse movimento. E aí é que você tem que cuidar para que você não caia na dor, no pesar, que é lá para 75 Hz. Porque a aceitação, ela fala justamente de você se perdoar sem culpa, sem vergonha, sem dor. É você se perdoar e dizer: tá tudo bem, eu posso seguir para o próximo degrau. Esse é o ponto mais desafiador, tá? Deixa eu ver quantos estavam aqui. Ah, só tem duas. A aceitação, ela é assim a travessia mais profunda de todas as frequências, porque ela te leva novamente a se autoavaliar, a se autoobservar, tá? Mas depois dessa frequência, quando você diz: ok, agora eu tô livre, eu estou livre. E nesse momento, você vai seguir provavelmente para a razão, porque você vai querer controlar para não chegar à dor e você conseguir atravessar a barreira para o amor. Esse é o movimento. Então, assim, só que aí a partir de agora, da aceitação, você precisa criar um novo plano na sua vida. Ah, mas eu já sonhava em ter um relacionamento, eu já sonhava em ter esse trabalho, eu já sonhava em ter filhos. Mas isso era no passado, quando você ainda não tinha se aceitado por completo. Entendem que é a partir de uma frequência para outra. É como se você tivesse renascido de novo. Cada frequência é um renascimento. Então, todos os planos do passado, eles se foram porque era outra consciência. Então, a partir de agora, nessa nova consciência, você cria um novo plano. Mesmo que ele tenha o mesmo sentido do passado, mas ele vai ter outra frequência. Entende? É outro movimento. Me avaliando, acredito que já desci e subi até a disposição várias vezes, mas acima disso, pouquíssimas. Para mim é difícil, sinto como se tivesse tido coragem e disposição muitas vezes, mas depois que passa a euforia eu não mantenho. Por quê? O que acontece? Porque é bem aquele passo, porque chegar na aceitação é você atravessar a noite escura da alma. Só que uma vez que você acessa a aceitação e atravessa essa barreira, as outras fases são muito fáceis, gente. É muito fácil. Porque daí é a razão, é o amor, é a alegria, você não baixa disso. Tá?
Então, minha gente, toda vez que vocês estiverem no passo da aceitação, saibam que é desafiador, que você precisa lutar, que você precisa ir além, que você precisa movimentar muito da sua energia. Precisa movimentar muito. Por quê? Tudo vai depender daquilo que você quer criar depois. Então, Letícia, observa aí no seu campo o que é que você está criando, qual é o movimento que você está querendo fazer, porém você ainda não criou a energia para isso, né? Então, assim, a partir do momento em que você subiu das frequências de coragem para um próximo passo, neutralidade, disposição, só que a partir disso, o que é que você está criando? Será que é um trabalho melhor, mais elevado? Será que é um relacionamento? Será que você está buscando prosperidade, mais clientes? Porque depois disso, depois da disposição, você precisa criar um novo plano interno. Sem um novo plano, você não vai conseguir manter a frequência porque não existe uma conexão, entende? Sem um novo plano, sem um novo alinhamento a partir da aceitação, você não consegue magnetizar as coisas. Você não consegue colocar elas aqui, no aqui e agora. Você volta para a neutralidade, porque na neutralidade não existe nada. Então, se não existe nada na neutralidade, eu não criei um plano, tá? O que aconteceu aqui? Eu vou olhar aqui nessa frequência só para vocês entenderem. A Márcia, da NET Furtado, ela estava há milhões de anos, tô brincando, há milhões de anos na neutralidade. Ela não saía da neutralidade de forma alguma. E ela, sim, ela estava passando por várias dificuldades, né, internas, um movimento bem desafiador, né? E ela, semana passada nós conversamos muito sobre isso, e ela fez um movimento de sair da neutralidade e foi para o próximo passo. Foi então para disposição, atravessou a barreira da aceitação, que é olhar para o passado e dizer: ok, passado, eu te aceito. Então, tudo bem. E aí, então, a vitória para ela chegou. Ela conseguiu acessar a frequência da alegria. E não só a frequência, mas ela conquistou coisas incríveis na vida dela, na realidade. Ela conseguiu magnetizar aquilo que ela estava esperando há muito tempo. E não magnetizava porque ela estava há 1000 anos na neutralidade, gente. Ela não conseguia sair. Para não sentir dor, para não sofrer, para não sentir vergonha, para não sentir culpa, né, decepção e tudo mais, ela neutralizou. Só que aí o que aconteceu? Que ela neutralizou tudo, não existia nada criado, por mais que ela quisesse, nada estava criado. Então aí é que mora a questão, né? Hoje, na frequência da alegria, as portas se abriram, tudo deu certo, tudo já mudou, e foi assim, ó, um estalar de dedos, a vida dela se transformou e mudou por completo. Por isso que eu digo, gente, é muito rápido, o movimento de cura é rápido, e é a partir da nossa decisão interna, tá? Só que esses movimentos, eles têm que acontecer de um jeito ou de outro. Deixa eu ver qual é a outra frequência que está aqui mais forte. Aí, então, tem a frequência da razão, né? A razão, então, significa que a pessoa já atravessou o Mar Negro e agora ela está indo centrada, focada, organizada, bem planejada para o próximo passo. Normalmente, quem fica na frequência da razão é porque precisa criar, planejar e organizar, mas a partir de uma frequência alta, certo? E eu acho que o restante eu já falei todos aqui. Acho que é isso. Então, minha gente,
Agora ficou ainda mais claro a questão dessas frequências e o que é neutralizar verdadeiramente. Hoje, se eu pedisse assim, vamos fazer uma prova, respondam o que é neutralidade. Respondam ali no chat. É prova. Vale ponto. Porque esse ponto é o que precisa estar mais claro para vocês, né? Se você sabe neutralizar, você sabe se observar. Se você sabe se observar, você sabe se corrigir. Esse é o segredo. Se você não sabe se corrigir, não adianta você buscar ajuda externa, porque não vai resolver. Você vai acabar cometendo os mesmos erros. Então, gente, sempre que a gente pensar na frequência da abundância, da prosperidade, do movimento e das coisas que dão certo, nós temos que atravessar as barreiras da aceitação e da neutralidade. E nós podemos oscilar. Quais as frequências nós podemos oscilar ou até mesmo permanecer por bastante tempo? A frequência do amor, você pode estar nela e você vai conseguir criar bastante coisas, você vai ser muito criativo nessa frequência. A frequência da alegria vai te fazer você sempre movimentar muitas coisas, tanto criatividade, leveza, bem-estar, saúde. A frequência da razão também, aí você pode oscilar para não ficar tanto no planejar e organizar, mas também ir oscilando razão, amor, alegria. Mas não volte para a aceitação, a menos que você tenha que atravessar mais uma barreira. Tá? A menos que você tenha que atravessar mais uma barreira. A frequência da paz, a gente não pode estar muito nela, tá? Porque ela realmente causa um relaxamento muito profundo e nós temos que ficar atentos para não criar apatia ou neutralidade. Porque a frequência da paz, ela realmente é muito expansiva. Você chega num ambiente e a pessoa consegue sentir a paz do teu lado. Só que você pode se tornar um pouco sugado, sabe? Porque você vai levar uma energia que todo mundo vai querer. E inconscientemente as pessoas vão querer captar. A frequência, que é a de 700 ou mais, diz que é iluminação, tá? Mas aqui é um estado elevado da consciência. A gente só consegue esse estado aqui quando nós vamos fazer uma captação ou uma canalização de um ser. E para isso você tem que ter ficado na paz, mas plenamente na paz, por pelo menos uns 2, 3 dias. Então você consegue atravessar essa barreira aqui da iluminação, que seria um estado profundo de consciência, assim, um estado elevado. E é só quando você canaliza que acontece isso. No caso, não tem como passar para uma frequência mais elevada sem passar a da aceitação. Não tem como. Tem que passar sempre pela aceitação, porque é como se você quisesse burlar o sistema tendo um ódio, uma raiva, um ressentimento de alguém, por exemplo, ou de alguma situação. Daí não sobe mesmo. A frequência da neutralidade é manter-se neutro em relação às energias que chegam até nós, sem deixar que elas nos afetem, porém utilizando a neutralidade apenas quando necessário, buscando acessar as frequências mais altas sempre. Isso aí. Então, ser neutro é você não sentir nada. Porém, você vai ter um momento que você vai ter raiva de alguém. Vai ter um momento em que você vai se sentir frustrado com alguma coisa. Então, quando esse sentimento vier, você neutraliza ele, ou seja, eu não sinto nada. E o não sentir significa que este programa não faz parte da sua programação. E qual que é a programação? É o que você vai criar a partir da próxima frequência. Por isso que a gente fala que você, eu, nós somos os programadores da nossa vida. Então, quando eu neutralizo,
eu estou pronto para seguir para o próximo programa. Seria como você anulasse, removesse o sentimento de dor, porque você escolhe não sentir e ponto final. E vocês já perceberam que tem momentos em que você quer sentir a dor? Fala sério, muitas vezes a gente chora porque quer chorar, entendeu? Eu quero viver aquela dor. E aí que a gente se dá conta que nós escolhemos esse movimento. E por alguma razão, permanecer nele te faz tão bem. É o que te dá adrenalina, porque nós sempre vivemos inseridos em programas de baixa vibração. Então, os programas de baixa vibração nos trazem adrenalina, porque eu tô lá no fundo do poço, vem alguém me salva, eu tô lá no fundo do poço, vem alguém me salva. E aí esse movimento te dá, sabe, agora eu venci mais uma. E a neutralidade te ensina que você não luta mais. A neutralidade te ensina a estar aqui, ó, sempre na mesma linha. E aí se torna monótono, porque tipo, tá, e agora? Não vai acontecer nada? Não, é isso mesmo. Não vai acontecer nada. Aí é que as pessoas se perdem, que ui, que chato. Daí a pessoa começa a entrar nessa, ai, mas será? Eu não gostei disso, sabe aquela coisa? Então a pessoa se perde no meio do caminho porque a neutralidade é realmente não sentir nada, né? É você saber que ali não existe nada, que você não se... Agora eu lembrei de uma coisa importante. Você não se identifica com o programa que está chegando, com o sentimento que está chegando. Se identificar significa, eu tenho raiva, mas eu vou sentir essa raiva. Eu tenho tristeza, eu vou sentir essa tristeza. Eu me identifiquei com ela. E quando eu não me identifico, eu neutralizo. Isso não me serve mais. Tá? Agora ficou claro mesmo? Então, meus queridos e minhas queridas, agora nós vamos passar para a parte da limpeza, que eu já falei bastante aqui.